Olá pessoal, tudo bem? Eu quero convidar vocês para um momento de esclarecimento, onde vamos aprender o conhecimento que precisamos ter da verdade. Vamos aprender o que é que realmente Deus, Ele nos orienta, nos mostra qual a verdade de Deus. Porque no mundo que nós vivemos, existem várias verdades relativas que os homens criam, cada um na sua verdade. Mas nós precisamos buscar o conhecimento da verdade absoluta, das verdades absolutas de Deus. Verdades espirituais que nos mostram o conhecimento que precisamos ter para a vontade de Deus. Então, nesse momento eu quero convidar vocês para que a gente possa trabalhar a informação com sabedoria, questionando, esclarecendo, tudo pelo princípio da palavra de Deus. Tudo baseado pela palavra. E eu quero convidar você nesse momento, aqui, nessa hora, para levar um esclarecimento sobre esse grande ensinamento mentiroso, sobre esta grande mentira que o povo está aprisionado de princípio de igreja. Alguém diz assim, mas irmão Wellington, o senhor vive repetindo tanto essas pregações de igreja, falando de igreja, igreja. A questão não é repetir. A questão é levar a luz aonde estão as trevas. A luz é a verdade de Deus. As trevas é essa mentira de igreja que o povo hoje vive aprisionado dentro desse entendimento, achando que estão vivendo para Deus. Então é preciso condenar as trevas. E só se condena as trevas pregando a verdade. Só leva o esclarecimento para as trevas quem leva a luz, que é a verdade de Deus. Jamais alguém que está nas trevas, na mentira, no engano de Satanás, vai conseguir ser liberto se a verdade de Deus, que é a luz, não for trabalhada no entendimento dele. E essa verdade tem que ser trabalhada constantemente. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Observe que você não vai desmiuçar a penha de uma martelada só. Você tem que estar martelando, perseverando, sabendo que o martelo, com a batida que está ali sendo perseverante, constante na penha, na rocha, na pedra, vai esmiuçá-la. O que precisa é o seu esforço para poder estar batendo e trazendo para a palavra de Deus é esse martelo que esmiuça a penha, o coração duro, o entendimento fechado do homem. A palavra de Deus, ela vai nele, ela abre o entendimento do homem. Mas é o homem que toma a decisão de se manter nas trevas. Todos vão ser esclarecidos por Deus. Não tem um ser humano que desça a sepultura na inocência, na ignorância, porque não teve a oportunidade de conhecer a verdade. Todos vão conhecer a verdade, porque Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. E o cumprimento da palavra de Deus é que todos vão ouvir o Evangelho para terem a oportunidade de salvação. E salvos serão os que crerem na verdade do Evangelho. Condenados serão os que não crerem na verdade do Evangelho. Porque já estão condenados e vão permanecer condenados indo à eternidade. Mas se crerem na mensagem do Evangelho, são salvos. São libertos da condenação da eternidade sem Deus. Mas essa palavra, ela não é levada e acontece um milagre. Não é assim. A palavra tem que ser pregada para que aqueles que ouçam e creiam sejam salvos. E os que ouvem e continuam na incredulidade por ignorar a verdade, permaneçam condenados. A palavra de Deus vai nos advertir que a condenação é para aqueles que não deram ouvido à verdade para se salvar. Serão condenados porque desprezaram a verdade de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo, dá uma lidinha lá, do 10 ao 11. Essa palavra está revelada. O próprio Jesus disse isso. Que ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Ele veio trazer o conhecimento para o homem da salvação. Se o homem não crê, não der ouvido às palavras dele, ele não condena, é a palavra que vai condenar. O juízo de Deus vai ser pela palavra. A palavra é para levar salvação para o que crê. E o que não crê vai ser condenado, porque não crê na palavra. Foi o que Jesus disse lá em João 12.
47, 46, por aí. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que aqueles que me sigam não permaneçam nas trevas. Mas quem não ouve a minha palavra e não crê em mim, eu não julgo. Porque a palavra que ele tem empregado, ele disse, essa o há de julgar no último dia. A questão pela qual o homem vai a juízo é porque não deu ouvido à verdade para se salvar. Então, nós temos que estar pregando. Nosso trabalho é esse, é pregar. O profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, na Velha Aliança ainda, onde o povo já estava vivendo uma vida totalmente cega espiritual, diante de tudo que Deus fez, diante de toda a direção de Deus para o povo de Israel, o povo com um coração duro e penitente, ignoravam a palavra de Deus e continuava vivendo nas trevas, porque não dava luz à palavra de Deus, não dava ouvido à palavra de Deus, que é luz para nos guiar. E preferiu andar na mentira que satisfazia os seus desejos, sua vontade, sua satisfação. É por isso que o homem para Deus ele tem que renunciar, se negar. Ele nunca vai viver a Deus buscando priorizar a vontade dele, a satisfação dele. Ele tem que se submeter à palavra de Deus. É a palavra que tem que reger nossa vida. É a palavra que nos conduz no que é certo e errado. É enviado de Deus. Tem muita gente que acha que está servindo a Deus porque está dentro de rituais, de cerimoniais, de vida formal religiosa. Porque está praticando a obra da religião. Mas não é isso que faz o homem ser aprovado para a vida de comunhão com Deus. É o homem conhecer a palavra dele e andar por ela. Deixa eu reconectar aqui que a internet caiu. Para o homem estar na comunhão com Deus, como eu estava falando antes de cair a internet, ele tem que primeiro conhecer a palavra de Deus, para poder seguir por ela para ter a comunhão com Deus. Ninguém tem comunhão com Deus vivendo na ignorância, sem o conhecimento dele. É preciso o conhecimento de Deus para poder chegar a ele. Não é por meio do sacrifício de religiosidade, de penitência, de flagelo, não é por crença, por dogma, de vida dentro de nenhum sistema religioso. O homem, para chegar a Deus e ter a vida com Deus, tem que ter o conhecimento da verdade. A palavra dele que nos mostra essa verdade. Então Deus usa o profeta Jeremias para pregar para o povo de Judá, que era o povo de Deus, o povo da aliança, da velha aliança, o povo que Deus usou para que através desse povo levasse o conhecimento dele para outros povos que viviam na ignorância. Mas o povo de Israel não cumpriram, falharam na sua missão, porque se desviaram da direção de Deus e passaram a andar na direção dos seus desejos e coração perversos e malvados, satisfazendo suas vontades. E o povo achou que com essa direção errada estavam servindo a Deus, porque estavam vivendo os seus rituais, os seus cerimoniais, as suas atividades religiosas, a sua formalidade religiosa. O povo achou que isso era que levava o povo a estar na presença de Deus. E aí que Deus usa o profeta Jeremias. Se você pegar o capítulo 7, você vai ver Deus usando o profeta Jeremias para ir à porta do templo, advertir o povo que estava vivendo a formalidade religiosa, não estava mais observando a palavra, passaram a viver a vida não olhando para Deus, idolatrando o ambiente, passaram a viver sua vida não submisso, consagrado e devoto à palavra de Deus, passaram a viver sua vida consagrado e devoto os sacrifícios cerimoniais, os rituais do ambiente, no ambiente. É aí que Deus usa o profeta Jeremias para dizer, fica na porta do templo e adverte a esse povo quando vier aqui oferecer adoração. Quando esse povo vir para cá e começar a dizer templo do Senhor, adverte Jeremias, esse povo, porque não é isso que eu peço a esse povo, não foi isso que eu orientei os seus pais quando eu tirei do Egito. O que eu quero desse povo é que dê ouvido à minha palavra, Jeremias. Adverte esse povo a buscar a direção da minha palavra para que eles estejam guiados por mim. Adverte esse povo que tem um coração perverso, malvado, que anda para trás e não para frente, não anda comigo, anda contrário a mim, pelo instinto dos seus corações perversos, corruptos. Adverte esse povo que dê ouvido à minha palavra para que andem comigo e sejam abençoados e tenham o bem. Dê uma lidinha lá, Jeremias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23 e 24. Dê uma lidinha aí nesse texto, no contexto, você vai ver. É dentro dessa questão que Deus usa o profeta, dentro dessa situação que Deus usa o profeta Jeremias para advertir o povo. Porque vida com Deus não é questão
de formalidade religiosa. Não é questão de ambiente. Não é questão de culto, de penitência, de cerimonial, de ritual. Vida com Deus não é questão de flagelos. Não é questão de vida escrava, devota e consagrada à obra e prática religiosa. A vida com Deus não é isso. O homem só tem a vida com Deus pelo conhecimento. O conhecimento da palavra dele, que leva o homem a ter essa vida com Deus. E eu quero trazer esse conhecimento para vocês. A palavra de Deus, ela está aqui na terra, não é para você usar ela como objeto da sua religião, como adereço da sua formalidade religiosa. A palavra de Deus não está aqui na terra para ninguém usar ela e fazer teatro. Usar ela como caixinha da sorte. Usar ela como tirar versículo para satisfazer o povo. Não. A palavra de Deus está na terra para o homem conhecer tudo que ele precisa conhecer da parte de Deus. É a revelação de Deus que ele deixou. Por onde nós temos o conhecimento dele. Essa palavra aqui não é um livro qualquer de nenhum escritor, autor deste mundo. Esta palavra aqui não é uma obra da imaginação do homem. Não é um produto de nenhuma religião, seja qual for ela. Esta palavra aqui é a revelação escrita de Deus, que está aqui contendo tudo que a humanidade precisa para sair da maldição e da condenação. Tudo está revelado aqui. E eu quero mostrar a você algo importante que está revelado aqui, que você e muitos estão seguindo o contrário. Direção anátema. O pior de tudo é que o diabo leva as pessoas a viver a vida em maldição, fazendo as pessoas acreditarem que estão na bênção. O diabo leva as pessoas a viver uma vida totalmente afastada e perdida de Deus, fazendo as pessoas acreditarem que estão em comunhão com Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Olha, o diabo leva as pessoas a viver heresias de perdição, um evangelho anátema, sacrifício e penitência religioso de tolo. O diabo escraviza as pessoas dentro de obrigações religiosas, fazendo as pessoas pensar que estão fazendo a obra de Deus, que estão consagrando a vida para Deus, que estão servindo a Deus, onde o diabo prende as pessoas dentro do sistema, nos ambientes que ele criou com o nome de igreja, casa de Deus, templo de Deus, lugar sagrado. É isso ou não é que o povo vive hoje? Independente da religião, todos estão presos nos centros religiosos que dizem que é a casa de Deus, escravizados no legalismo, nos preceitos dos homens que formularam doutrinas de demônios e levam o povo a seguir elas. O povo pensando que está seguindo a Deus, ó. O povo pensando que está sendo instruído por Deus, andando com Deus, se reunindo para adorar a Deus. Por que o povo vive essa mentira? Porque não conhece a verdade. Então eu quero comunicar aqui a você agora a verdade sobre essa questão de igreja, esse princípio de igreja, que o povo hoje vive centralizado nos ambientes que criam os homens luxuosos, esplêndidos, que impressionam o povo com a estrutura de alvenaria, onde o povo entende que ali é a casa de Deus, onde centralizam suas vidas e seu viver dentro do ambiente, praticando ritual, cerimonial, obrigação, tarefa, compromisso, tudo dentro desse ambiente, pelas normas e regras dos homens, que dominam sobre esse povo que está ali, com autoridade e domínio como se fosse a autoridade de Deus para o povo. Onde o povo está submetido com a sua vida de devoção. Onde o povo está ali embaixo e criaram dentro desse ambiente chamado igreja um lugar que diz que é o altar, o lugar santo, sagrado. Onde os homens se colocam maioral do que os outros, mais cheio de poder e mais da unção, para poder dominar os outros. Onde os homens se colocam como mediador de Deus, canal de Deus, ensinador de Deus, guia do povo para Deus. Nesses lugares, dentro dessas igrejas chamado altar, que diz que é um lugar sagrado. Tudo isso é paganismo. Tudo isso é anátema. Tudo isso é maldição que o povo está vivendo dentro desses ambientes de igreja. Que esse ambiente de igreja, esse princípio de igreja, essa formação de igreja, que o povo vive escravizado, centralizando suas vidas, como se fosse para Deus, dentro delas, é anátema, é maldito, e eu vou mostrar isso agora para vocês. Quem vive dentro desse princípio está perdido de Deus. Você pode estar em qualquer que for a igreja, seja ela assembleia, batista, presbiteriana, católica, adventista, seja ela mórmon, testemunho de Jeová, centro espírita, aqueles templos dos muçulmanos, do islamismo,
as mesquitas. Tem nada a ver com Deus isso. Deus não orientou ninguém a viver dentro desses ambientes religiosos, praticando, servindo, sendo devoto, consagrando seu viver, escravizado em obrigação e tarefa, como se fosse para Ele. O princípio do Evangelho não traz essa direção para nós, cristãos, que estamos em Cristo. Os discípulos de Cristo não foram orientados a viverem escravizados, subjugados, centralizados nesses ambientes, sob a autoridade dos homens, cheio de regra, norma e compromisso para o povo viver. Vou mostrar para vocês que esse princípio de igreja que se vive hoje é anátema, é pagã, é abominação aos olhos de Deus. Onde o povo vive centralizado suas vidas em atividade dentro desses ambientes, como se estivessem ali cultuando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e tudo isso não passa de maldição. Vou provar agora, dentro das Escrituras, vou mostrar para vocês. Primeiro, esse princípio de igreja que hoje a humanidade vive, seja qual for a igreja evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, seja qual for o centro que digam que é um lugar sagrado onde Deus está ali para operar na vida do povo, esse princípio não é estabelecido por Deus. Não tem base nem princípio dentro da verdade revelada de Deus em Cristo no Evangelho. Esse princípio de igreja é um princípio formulado pela influência das trevas, do diabo. Eu vou mostrar. Vamos lá. Igreja. Não, mas é a igreja de Jesus. Jesus disse que é a igreja dele. Vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 16, da onde surgiu essa mentira? De onde foi principiada essa mentira de igreja, instituição, centralizada em um ambiente, cheio de regra, de norma, na autoridade dos homens que se colocam como autoridade eclesiásticas, líderes, autoridade espiritual de Deus para o povo? É mentira. Isso foi principiado através desse texto, dentro de uma interpretação errada, que Satanás perverte a mente dos homens para criar doutrina de demônios e distorcer a palavra de Deus e formular doutrinas que parecem de Deus para tirar o povo da direção de Deus. Essas são as doutrinas dos demônios que faz o povo apostatar da fé, se perder de Deus e estar bem longe dele. Ainda que entendam que estão servindo a ele, estão perdidos dele. Vamos lá. Esse princípio de igreja foi tirado daqui desse texto. De Mateus capítulo 16, versículo... Vamos ler o versículo 15, para a gente entender o contexto aqui. Versículo 15 de Mateus, do capítulo 16. Disse-lhe ele, Jesus, né? Faz uma pergunta para os discípulos. Vós, quem diz vocês que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. No versículo 17, onde está o texto que formularam essa mentira de igreja, de onde tem esse princípio maldito pregado para o povo, escravizar-se dentro dos ambientes de igreja, foi tirado daqui. Versículo 17, Jesus vai dizer assim, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Pedro, que era chamado de Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi desse texto que se criou essa mentira de igreja, e se estabeleceu esse princípio anátema que o povo vive preso, perdido de Deus, dentro dos ambientes de igreja, seja ela evangélica, católica, espírita, qualquer centro religioso. Vamos lá. O contexto aqui vai falar daqueles que tinham dúvida de quem era Jesus. Vamos entender isso aqui, para a gente chegar aí no ponto onde eu vou explicar. O contexto aqui vai mostrar que chegou alguém dizendo assim, que Jesus era um dos profetas que tinha aparecido. Outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias. E Jesus, ouvindo os apóstolos falarem isso do que as pessoas diziam sobre ele, Jesus agora chega para os apóstolos e pergunta a eles,
E vocês? O que vocês dizem de mim? Quem é que eu sou para vocês? Então, nesse momento, Pedro, que era o mais ousado dos discípulos, que tomava sempre a frente, muitas vezes se precipitava, mas a ousadia dele levava ele a tomar a frente. Pedro chega para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que confissão Pedro fez ali diante de Jesus. E nessa confissão Jesus vai dizer: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue. Meu Pai que está no céu te revelou essa verdade. Sobre ele e sobre esta pedra, que não é Pedro. A pedra que Jesus fala era Cristo, a revelação, o conhecimento que Pedro teve dele. Esta é a pedra que a igreja de Deus está edificada. E a igreja de Deus não é nenhuma dessa denominação que os homens dizem que é de Deus. A igreja de Deus não é uma instituição, não é um ambiente, não é uma entidade religiosa, não é uma alvenaria dentro de um espaço físico. A igreja de Deus é pessoas que têm essa revelação de Jesus. Porque Deus deu a ela, por ela crer no Evangelho. Essa revelação de Jesus só vem para aqueles que crêem no Evangelho, que ouvem o Evangelho e crêem no Evangelho. Então, quando Jesus vê Pedro... Eita, é fogos, é fogos. Vamos continuar aqui, isso é fogos. Quando Jesus vê Pedro afirmar isso, Jesus vai dizer: Pedro, esta revelação que tu tens, tu não alcançou ela dentro de conhecimento do homem, dentro de centro religioso, dentro da intelectualidade. Esta revelação foi te dada por Deus, no teu interior, no teu coração, no teu entendimento, para tu conhecer quem é Jesus Cristo, para que tua fé nele seja firme na esperança daquilo que ele é e o que ele promete. Foi isso que Jesus estava dizendo ali a Pedro. E agora, depois dessa revelação que Pedro tem, é aí que Jesus vai dizer: sobre esta pedra, que não é Pedro, é a revelação que ele teve, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja de Jesus Cristo. Quem é? Qual foi a igreja que Jesus disse que ia edificar? Foi a evangélica? Foi a católica? Foi instituição religiosa alguma? A igreja que Jesus se dirige, nesse contexto, é a pessoa que tem o conhecimento de Cristo. É a pessoa que tem a revelação de Cristo, que crê em Jesus dentro da revelação de Deus pelo Evangelho. Essa pessoa, quando crê nele, torna-se membro que forma a igreja, edificada não em nenhum ambiente, mas edificada no conhecimento de Cristo. É isso que Jesus disse a Pedro aqui. Então, a igreja que Jesus se refere aqui, o contexto que Jesus fala de igreja aqui, não é instituição religiosa nenhuma. Não é denominação, não é religiosidade dentro de nenhum sistema, entidade religiosa, nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem budista, nem mormon, nem testemunho de Jeová, nem igreja, instituição nenhuma. Jesus não está dizendo que a igreja dele é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Deus é Amor, é a congregacional, é a católica, é a de mormon. Não. Essa igreja que Jesus se refere é pessoas. Pessoas que estão edificadas na rocha, que é o conhecimento dele. Ele é a rocha. Olha o que, para a gente estar examinando a Bíblia com cuidado, olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, dentro dessa questão. Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Paulo está aqui mostrando que essa edificação da nossa vida em Deus é em Cristo. A pedra não é Pedro. Paulo vai dizer que essa pedra é Jesus, onde nós, como edifício, casa de Deus, somos edificados para Deus em Cristo, para ser templo e morada de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita, o templo, o lugar santo é a nossa vida, quando é santificada em Cristo pela nossa fé nele. Nenhum dos apóstolos nunca citaram nada sobre nenhum princípio de igreja, denominação, lugar dentro de autoridade eclesiástica, onde tem autoridade superior aos demais.
Nunca foi pregado isso pelos apóstolos. Então eu estou aqui trazendo um esclarecimento para mostrar que esse princípio de igreja pregado hoje, que o povo vive escravizado dentro dos ambientes chamados igreja, dentro do sistema religioso, nas instituições, é anátema, é pagão, é maldito. E quem está vivendo nesse entendimento está perdido de Deus. Então, Jesus, quando ele diz, em Mateus capítulo 16, versículo 18, que edificaria a sua igreja, ele não está falando de uma instituição religiosa. Jesus não deixou nenhuma instituição religiosa. Aí veio agora vamos entender de onde veio esse conceito de igreja, instituição, esse princípio que hoje o povo vive escravizado e perdido de Deus, dentro desses ambientes chamados igreja, dentro desse princípio de vida com Deus dentro de igreja. Vamos entender de onde surgiu isso. Isso foi tirado desse contexto com uma interpretação tendenciosa, maliciosa, falsificando a palavra de Deus, interpretando errado o que Jesus disse, colocando uma direção que tira o povo daquilo que Jesus está ensinando aqui. Então, o sistema católico romano, no século III, no final do século II para o século III, criou essa mentira, usando esse texto, aonde colocaram essa mentira para o povo entender de que essa igreja que Jesus está falando é a igreja, denominação, instituição religiosa católica romana. A partir daí, foi pregado esse conceito maldito, desvirtuando o que Jesus falou, usando a palavra para pregar essa mentira, falsificando a palavra. O sistema católico romano vem e diz, não, a igreja que Jesus edificou é a igreja católica. Porque a igreja católica está edificada na pedra que é Pedro. E Pedro foi o primeiro papa da igreja de Cristo. Primeiro que a igreja católica já existia muito antes de Jesus. Jesus, quando veio pregando a verdade que condenava todo o princípio pregado pelo sistema religioso católico romano da época. Então a igreja católica não tem nada a ver de igreja de Cristo. Mas vamos lá. Vamos continuar. Esse princípio de igreja, instituição, denominação é maldito, é pagã. Tem nada a ver com Deus. E quem vive nele está vivendo abominação aos olhos de Deus. Com todo sacrifício, com toda devoção, com toda a vida consagrada, com toda a vida escravizada, servindo, praticando e dizendo que é para Deus, você está bem longe de Deus nesse entendimento corrompido. E isso Paulo vai dizer que os gentios que vivem na ignorância do seu coração, com o seu coração endurecido, com o entendimento entenebrecido, estão separados de Deus pelo entendimento entenebrecido e pelo coração duro, por não ouvir a verdade. Paulo vai dizer isso aos Efésios 4, 17 e 18. É isso que acontece com essa humanidade que vive nesse princípio anátema de igreja. Coração endurecido, não dá ouvido à palavra de Deus, porque a mente está cauterizada. Não, a vida com Deus é a igreja, o lugar de Deus é a igreja. É na igreja que eu consagro minha vida a Deus, é na igreja que eu sirvo a Deus, é pela igreja que eu estou em Deus. Então, essa mentira prendeu, cauterizou a mente do povo. E o povo está vivendo escravizado, alienado, não tem liberdade de pensar, porque estão alienados dentro dessa mentira de igreja. Onde eles entendem que a vida com Deus para eles é vivida ali, enquanto eles estão bem longe de Deus nessa vida. Mas o diabo faz eles pensar que estão nessa vida maldita, servindo a Deus. E não estão. Porque esse princípio de igreja que o mundo vive hoje, foi tirado desse texto aqui, de Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus diz que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleciam, essa igreja que Jesus ia edificar na rocha, essa rocha não é Pedro, essa igreja não é a igreja católica nem nenhuma outra, essa rocha é Jesus, essa igreja que Jesus fala é pessoas que estão em Cristo pelo conhecimento dele, a revelação que é a rocha é o Cristo, é a revelação de Jesus. Por onde o homem tem que ter para ser liberto e estar na vida com Deus. Foi isso que aconteceu com Paulo. Quando Paulo ele conhece a Jesus, ele é liberto do sistema. Ele agora está com a sua vida edificada na rocha, como membro da igreja de Deus agora, em Cristo, não na igreja que ele vivia, não na religião que ele era devoto, não na religião que ele praticava, não na religião que ele era zeloso, pensando que estava servindo a Deus. Quando ele conhece a Jesus, ele entende que aquela vida era anátema,
que aquela vida era maldita, que aqueles princípios não levavam ele a Deus, foi preciso ele renunciar, ter como esterco e abandonar para converter-se a Cristo e viver guiado na luz que é Jesus, na verdade, por onde ele foi liberto. Dá uma lidinha lá em Efésios, capítulo 3, do versículo 4 ao 8, tu vai ver essa verdade que eu estou falando aqui. Quando Pedro conhece a Jesus, ele renuncia a vida, o sistema, a devoção, o viver na religião. Que ele era um religioso farisaico. Paulo vivia dentro da religião farisaica, com a sua vida devota e consagrada, como se fosse a Deus. Quando ele conhece a Jesus, ele reconhece que nada daquilo tem valor para levar o homem a uma vida com Deus. Ele renuncia e tem por esterco. Então, esse conceito de igreja que hoje o povo vive foi tirado daqui. Foi formulado pelo sistema católico romano, que criou a mentira de que a igreja de Deus é a igreja católica, que Cristo levantou. Está fundado em Pedro, que diz que é a pedra. Não, não, não. Isso aí só vive nessa mentira quem não dá ouvido à verdade. Vive na ignorância porque não quer conhecer a verdade. Vive nas trevas porque não quer vir para a luz. Foi o que Jesus disse. Então, o sistema católico romano, a partir do século III, pregou essa grande mentira, trouxe esse princípio de igreja. Não, a igreja de Cristo é a igreja católica romana. Essa é a igreja que Cristo deixou, estabelecida em Pedro, que foi o primeiro Papa, o pontífice. E todo aquele que está na igreja católica está na igreja de Deus, que é a igreja de Cristo e a igreja católica. E aí colocaram agora a pessoa de Pedro como a rocha, onde a igreja católica está edificada. E criaram agora o princípio de liderança espiritual, autoridade espiritual. Dentro desse conceito de igreja, foi criado agora vários conteúdos anátemas, vários princípios anátemas, vários meios que colocaram dentro desse princípio de igreja formulado pela igreja católica. Aí criou-se agora a pessoa de um soberano no meio da igreja, que foi o Papa que criaram, onde dizem que o Papa é o pontífice. Você sabe o que significa a palavra pontífice? É aquele que faz a ponta entre Deus e os homens, entre o homem e Deus. E esse só é Jesus. Não é pastor, nem papa, nem padre. Pedro, Paulo, João, Tiago, nenhum dos apóstolos era a ponta entre Deus e os homens. A ponta é Jesus. O elo é Jesus. O mediador é Jesus. Mas dentro desse princípio de igreja que foi formulado pelo sistema católico romano no século III, foi criado agora autoridades eclesiásticas. Foi criado agora altar, onde ficam essas autoridades, para mostrar que é superior aos outros que ficam embaixo. Foi criado agora rituais de cultos, de cerimoniais, tudo feito pelo líder, pelo soberano, pela autoridade espiritual, para que seja da parte de Deus para abençoar o povo. E o povo agora, dentro desse princípio de igreja, ficou submisso, escravizado no domínio e na autoridade, não de Cristo, mas do líder religioso dentro da igreja que foi criada essa mentira de casa de Deus, para o povo estar ali submisso à autoridade que dizem que é a autoridade espiritual de Deus para o povo, o líder religioso. Então observe que tudo isso desviou o povo de Cristo, descentralizou o povo do alvo da fé, tirou o povo do caminho que leva a Deus, colocou o povo dentro do anátema. O povo agora deixou de consagrar sua vida a Cristo pela palavra e passou a viver sua vida devota e consagrada como se fosse para Deus por meio das igrejas, dentro das igrejas, subjugada aos trabalhos, às tarefas, às metas, às regras, às obrigações de igreja, o ativismo da vida ativa de igreja. Então tudo isso agora perverteu o entendimento do homem, cegando ele da verdade do Evangelho, porque o Evangelho não ensina isso. E agora as pessoas passaram a idolatrar o ambiente igreja, como se fosse um lugar sagrado, aonde tem que buscar Deus, adorar a Deus, servir a Deus, aonde Deus vai estar para abençoar, aonde Deus vai operar o milagre, a cura, a manifestação dele. Então centralizaram tudo como se fosse para Deus, dentro do ambiente chamado igreja. E aí, essa centralização nesse ambiente chamado igreja, desvia o homem de Cristo. O entendimento do homem está desviado de Cristo. Ele entende que a vida com Deus dele não é Cristo, é a igreja. Ele entende que a vida devota e consagrada para Deus não é em Cristo, é na igreja, nos trabalhos, nas obrigações, no ativismo. Então tudo isso é uma maldição. Desviou o homem do alvo da fé
por onde Deus vai conceder ao homem seu perdão, sua justificação, para o homem receber e alcançar a reconciliação. Observe como isso é anátema, é maligno. Esse foi o trabalho das trevas. Usar os homens para criar essa grande mentira, onde ia centralizar o povo não em Cristo, na palavra dele, onde ia desviar o povo de Cristo da palavra e centralizar o povo em igreja, nos trabalhos, nas obrigações, nos sacrifícios, como se fosse a vida de segurança e a vida para Deus. Observe a estratégia do diabo. Agora as pessoas estão desviadas de Deus, entendendo que estão servindo a Deus. Não, mas eu estou na igreja servindo a Deus. Eu estou na igreja adorando a Cristo. Eu estou na igreja porque eu sou de Cristo. Você nunca vai servir a Deus, nunca vai ser de Cristo, nunca vai estar na promessa da salvação de Deus, com esse entendimento que você tem com a sua vida escravizada, devota, centralizada, vivendo para as igrejas, não para Deus. Vivendo sua vida devota e consagrada dentro da igreja. Escravizadas. As pessoas estão escravizadas dentro desse ambiente de igreja. Tem que estar lá servindo como se fosse a Deus. É culto de manhã, é culto de tarde, é culto de noite, é culto de madrugada, é culto todo dia, o dia todo. Isso foi criado pela Igreja Católica Romana. A partir dos séculos, veio se gerando novos conceitos de igreja. Várias ramificações. Aí veio igrejas evangélicas, veio religião de Mórmon com a igreja de Mórmon, veio religião de Testemunho de Jeová com o Salão do Reino, veio religião espírita com os salões espírita, e toda religião cria os seus templos e leva o povo a entender que ali é o lugar de adoração. Ali é o lugar central da vida com Deus. Para o povo estar ali servindo como se fosse para Deus. Enquanto Jesus não ensinou nada disso. Esse princípio de igreja é anátema. Esse princípio de igreja é maldito. Quem vive dentro desse princípio está perdido de Deus, irmão. Está com o entendimento corrompido. Enquanto os homens dizem assim, não, você tem que estar na igreja para adorar a Deus. Jesus vai dizer que o lugar de adorar a Deus não é nem igreja, nem monte, nem templo, nem lugar restrito nenhum. A adoração a Deus é na nossa vida, no nosso viver, em espírito e em verdade. Pela verdade de Deus, que é a palavra, em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo. É aí que eu sou um adorador. A adoração não está ali, aqui ou acolá, em ambiente restrito. A adoração é na minha vida, no meu viver, submisso, guiado na direção da palavra do Senhor. E aí, todo o princípio de igreja nega a verdade do Evangelho. Aí criaram-se agora dentro das igrejas os movimentos, os objetos, os rituais, os cerimoniais, a ponto de negar o sacrifício de Cristo. Substituindo o sacrifício de Cristo. Colocando outro meio além do sacrifício de Cristo. Para o povo chegar a Deus, alcançar perdão e salvação. Porque agora você tem que viver penitências para ser salvo, para ter o perdão de Deus, para alcançar a bênção de Deus, para ter a vida com Deus. Você tem que estar praticando sacrifícios, flagelos, crença, dogmas, cultos, rituais, pactos, votos. Olha quantas coisas o povo tem vivido dentro das igrejas. Para que você alcance alguma coisa de Deus, campanha, tem que ir para o culto da vitória, tem que estar no culto da bênção, no culto da restauração, tudo isso centralizado dentro do ambiente de igreja. Onde os homens criaram tudo isso que é mecanismo que aprisiona as pessoas. Não, eu quero a bênção de Deus, mas eu tenho que ir para a igreja. Então está preso na igreja para buscar a bênção de Deus. Não, eu tenho que viver para Deus, mas eu tenho que ir para a igreja para poder ser de Deus. Se eu não estiver na igreja, eu estou desviado de Deus. Olha, irmão, o que estão fazendo. Olha como o diabo desvia as pessoas de Cristo e faz elas estar perdidas com o entendimento cego. As pessoas estão entendendo que a sua vida de segurança com Deus é na igreja. Nos ambientes religiosos. Olha como esse princípio é maldito. Tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não ensina nada do que vocês vivem. Nada do que vocês aprendem. Nada do que vocês são devotos e praticantes dentro das igrejas. O Evangelho não conduz ninguém a nenhum ambiente a estar ali subjugado como lugar central da vida com Deus. Já começa por aí. Jesus nunca disse a ninguém que casa de Deus era o templo. Jesus nunca orientou ninguém a ir para o templo adorar a Deus. Jesus nunca ensinou ninguém a servir a Ele dentro da igreja, dentro de nenhum templo, através de nenhum lugar, de nenhum ritual de culto.
dirigido por nenhum líder religioso. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca orientou ninguém a alcançar nenhuma vitória ou bênção de Deus por meio de campanha, pacto, voto. Isso tudo é criação do diabo, usando o homem que é instrumento de Satanás para pregar as mentiras do inferno que desvia você que está vivendo nesse princípio da direção de Deus. Porque agora a pessoa está vivendo dentro do entendimento de que tem que ser batizado. Olha quantos rituais, quantos cerimoniais, quantas atividades que o povo agora é obrigado a viver, praticar, se submeter para alcançar de Deus a graça, a comunhão, a bênção, o merecimento dele. As pessoas são ensinadas de que você só vai ser merecedora das bênçãos de Deus se estiver servindo na igreja e cumprindo toda a obrigação. Aí agora tem que ser batizado. Colocam o batismo como meio de salvação. Usam o texto totalmente fora do contexto. Interpretam errado Mateus 16,15, que Jesus não falou de batismo de nenhuma igreja. Porque Jesus não pregou igreja, instituição, lugar, nem centro religioso, nem instituição religiosa. Então Jesus não está falando de batismo de igreja ali. Mas eles interpretam errado esse texto para manipular a mente dos que desprezam o conhecimento da palavra. Os que desprezam o conhecimento da palavra. Porque o conhecimento da palavra está indo a todos, mas nem todos aceitam. E quem não aceita a verdade, continua na mentira. Escravo de Satanás, perdido de Deus, indo para juízo e condenação. Com a mentira na mente de que estão indo para Deus. Aí o diabo agora, com esse critério de igreja, criou objetos, criou rituais, criou cerimoniais, criou obrigações, criou sacrifício religioso, criou tarefa, meta, regra, para fazer o povo entender que tem que fazer isso que é para Deus. Chegam a colocar cerimoniais como meio de salvação. Substitui Jesus por dízimo. Tem que dar o dízimo porque senão não é salvo. Tem que estar na igreja porque senão não tem comunhão com Deus. Tem que guardar o sábado porque senão não é salvo. Tem que estar cumprindo nessa igreja, andando dentro da regra dessa igreja, porque senão não serve a Deus. Substitui Jesus. Porque as pessoas olham, não é para Cristo, para viver para Deus. Olham para suas vidas de atividade religiosa. Por onde estão seguindo, como se fosse para Deus. Você está entendendo como isso está tirando você de Deus? Está privando você da verdade? Está levando você a viver na escuridão da cegueira espiritual? Meu amigo, as pessoas ficam muito aborrecidas quando ouvem falar de igreja. Já sai em defesa. Não é do evangelho, não é da verdade de Deus, é da instituição. É dos princípios e valores de igreja. As pessoas não estão defendendo a verdade do evangelho. As pessoas estão defendendo verdades relativas de igreja. Princípios e valores de igreja. Onde eles estão formados, dentro das instituições dele. Cada um defende o seu conceito institucional. Cada um defende o seu ambiente igreja. Religião igreja. O católico defende a igreja católica. O evangélico defende as igrejas evangélicas. O sistema ensinado pelo sistema religioso evangélico. Os budistas defendem o sistema doutrinário defendido e pregado pelo sistema budista. Os mormons defendem as doutrinas, o sistema ensinado e pregado pelo sistema de mormon. E o evangelho? E o evangelho? O povo está bem longe do evangelho, irmão. O evangelho reprova, condena todo conceito formulado como verdade de Deus, pregada nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nas igrejas de Mormon, nas igrejas de Testemunho de Jeová, em qualquer lugar, em qualquer centro e conceito religioso que preguem verdades espirituais. A verdade do evangelho é a verdade absoluta por onde conhecemos a direção para Deus. Não é por dentro de nenhuma dessas igrejas, instituições, dentro dos princípios e valores ensinados pelos homens que se colocam como mediador do povo. Autoridade espiritual de Deus para o povo. Guia de Deus para o povo, irmão. Jesus, ele disse que ele é o guia. Ele não deixou Pedro, Paulo ou João como guia para levar o povo a Deus. Jesus disse, eu sou a luz. E quem me segue não andará nas trevas. Jesus não mandou seguir Pedro, Paulo, João. Jesus não mandou estar dentro de nenhum grupo religioso, na liderança de nenhum homem. Jesus não mandou ir para nenhuma igreja, instituição. Não, irmão, olha como essa mentira cauteriza a mente do povo e robotiza o povo. O povo está robotizado porque a conversa é uma só. Não, então onde é que vamos servir a Deus? Não é isso que as pessoas dizem? Então onde é que vamos tomar ceia?
Aonde é que vamos aprender de Cristo? Aonde é que vamos estar em comunhão com os irmãos? Aonde é que vamos cultuar a Deus? Olha como eles estão com a mente cauterizada, porque foi colocada essa mentira no entendimento deles, que tudo isso tem que se fazer aonde? Aonde? Nas igrejas. É por isso que eles estão nessa mentira, nesse entendimento errôneo. Porque a minha vida com Deus não é vivida dentro de um ambiente, é vivida na minha vida, no meu viver pela palavra. Eu tenho a palavra. Eu não dependo de uma igreja, eu dependo da palavra. E se eu for para algum lugar, eu não vou mistificar o lugar. Eu não vou venerar e idolatrar o homem. Eu vou atrás da palavra. E se esse lugar não tem a palavra sendo pregada, e se esse homem não está ministrando o evangelho, eu não vou estar ali servindo como se fosse para Deus. Eu vou me apartar desse homem que está trazendo esse ensino, porque vai me tirar de Deus, vai me cegar, vai perverter o meu entendimento. Não é o lugar que eu tenho que estar ali centralizado e mistificando. Não é o homem que eu tenho que idolatrar como guia da minha vida para Deus. É Jesus, a palavra dele. E isso eu tenho que buscar aqui na palavra, conhecer de Cristo, para não ser levado pelo engano desses homens que falam em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com ele. Se denominam homens de Deus, mas são obreiros de Satanás, pregando doutrina de demônio, heresia de perdição, encobertamente, que leva o povo a desviar e a negar Jesus, e o povo não percebe porque não são prudentes. Esse princípio de igreja não foi trazido por Deus. Não foi Deus que instruiu para o homem viver dentro de nenhum ambiente como se fosse um lugar místico, sagrado, onde Deus está, para o homem servir a Ele. Isso é paganismo. Isso, quem vivia isso, eram as pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Em canto nenhum das Escrituras você vai ver os apóstolos, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem nenhum outro, ensinando ninguém sobre igreja, denominação, colocando o povo subjugado à autoridade de nenhum líder espiritual como autoridade de Deus para o povo. Não. Só que a artimanha do diabo, a sabedoria do inferno que ele dá a esses homens, é para perverter o entendimento da palavra no conhecimento das pessoas. Não, mas eles pegam os textos de uma forma errada, interpretando errado, com a mente influenciada por Satanás. Não, mas a Bíblia diz que não devemos deixar a nossa igreja. Mentira. Hebreus 10, 25 não está se referindo a contexto de ambiente, de igreja. Não, mas o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então temos que vir para a casa do Senhor. Primeiro, que o salmista Davi não estava falando de igreja denominação. Ele estava se referindo à cidade de Jerusalém, que era o lugar sagrado de onde o povo judeu recebeu a promessa e aonde o povo judeu tinha como lugar onde Deus estava ali, que fez a promessa e vai cumprir a promessa. A cidade de Jerusalém, porque o templo nem construído era ainda quando Davi disse isso. Não, mas a palavra de Deus diz que devemos estar em comunhão com os irmãos. Temos que estar na igreja. A palavra de Deus não diz que devemos ter comunhão dentro de nenhuma igreja. A comunhão é na palavra. É o que está escrito lá, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Nós vamos ter comunhão uns com os outros que estão em Cristo pela palavra. A luz é a palavra. A luz é Cristo. A minha comunhão com outro irmão na fé em Cristo é se ele está em Cristo. Não é se ele está nessa ou naquela igreja. Não é dentro de um ajuntamento de igreja. A comunhão espiritual do povo de Deus não é por meio de ambiente. É pela fé. É por Cristo. É na esperança. É guiado pelo mesmo Espírito. Essa comunhão, quem trabalha em nós é o Espírito Santo, ligado no vínculo da fé, a unidade da fé em Cristo, não em denominação. Porque em denominação, você vai ter comunhão com quem é da denominação. A nossa comunhão em Cristo é com quem está em Cristo. Esteja onde estiver, está na fé em Cristo, a minha fé também é em Cristo, a minha esperança na mesma direção da doutrina de Cristo, estamos guiados numa só fé, estamos sendo instruídos numa só doutrina, estamos selados pelo só Espírito, um só batismo, não é o batismo dessa igreja, ou daquela outra igreja, não é o batismo de igreja, o batismo que estamos selados não é o batismo de igreja feita por homem, é o batismo com o Espírito Santo, e quem batiza é Jesus, quando nós cremos nele com o coração arrependido,
e crendo com o coração, com o entendimento. É aí que entra esse batismo que Jesus falou lá em Marcos 16:15, que nos insere no corpo de Cristo, igreja de Deus. É o batismo com o Espírito Santo que nos garante a remissão de pecado, que nos torna a propriedade de Deus, que nos guarda para a segurança da salvação. É o batismo com o Espírito Santo. Não é esse batismo religioso dentro da religião que o povo se submete, achando que estão cheios de poder, recebendo a presença de Deus. Isso tudo não passa de engano e mentira que o diabo leva as pessoas a viver, acreditar e crer. Conheça a verdade e seja liberto. Meus amados irmãos, o irmão Wellington, conversando aqui com você, nesse momento de esclarecimento, nesse último dia do ano, 31 de dezembro de 2025, estou aqui agora fazendo esse trabalho de informação nessa live, levando esse esclarecimento para que você possa estar iniciando 2026 com o conhecimento da verdade, para que verdadeiramente você seja liberto para uma vida verdadeira com Deus, sem estar escravizado na mentira de Satanás, vivendo uma fé vã, adorando a Deus em vão, centralizando tua vida e teu viver, robotizado, escravizado, alienado, dentro da direção dos homens, no ambiente igreja. Seja conhecedor da verdade, para que você seja liberto. Esse é o meu trabalho. Esse princípio de igreja você nunca vai encontrar na Bíblia. Jesus vai dizer assim, lá em Mateus, olha, deixa eu aqui terminar esse ensino, esse esclarecimento com as palavras de Jesus, com aquilo que está revelado no ensinamento de Jesus. O que é que os homens dentro das igrejas dizem? Não, você tem que obedecer ao seu líder. É a autoridade espiritual de Deus para você. É por onde você está na cobertura espiritual, na bênção de Deus, pela obediência ao seu líder. Não. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou aos seus discípulos a estar subjugado, como se fosse a verdade e a direção de Deus para a vida dele, no ensino de nenhum homem, na autoridade e no domínio de nenhum homem, dentro de nenhuma religião. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem de autoridade sobre eles. Jesus está se referindo aos irreligiosos, no sistema religioso. Os príncipes dos gentios, aqueles que dominavam sobre o povo, em nome de autoridade de Deus. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 26. Não será assim no meio de vocês, mas todo aquele que quiser entre vocês ser grande, que sirva. Meus amados irmãos, o povo não está nem aí para isso aqui. O povo está levado, meu pastor falou, meu dirigente falou, o papa falou, o padre falou, o profeta falou, é homem de Deus, eu creio, é homem de Deus, eu não fui chamado para crer em homem de Deus. Eu fui chamado para crer em Jesus, no próprio Deus. Não é em homem de Deus. O alvo da minha fé não está em igreja, não está em homem de Deus, não está em nenhuma outra coisa deste mundo. O alvo da minha fé é Cristo, olhando, vivendo, seguindo, guiado, instruído, guardado, confiando, esperando, estando nele, em Cristo. Não é em direção de homem de Deus, é em Cristo. Jesus vai dizer aos seus discípulos, entre eles dominam, eles governam de autoridade uns sobre os outros. Entre vocês não é assim. Sabe por que não é assim entre nós que estamos em Cristo? Porque entre nós que estamos em Cristo, todos são membros. Só um é o maioral, é a autoridade espiritual, que é a cabeça, que é Cristo. O resto tudo é membros. O que há entre nós é membros que têm mais responsabilidade, não mais autoridade, para estar subjugando os outros. É membros que têm mais autoridade porque receberam mais e mais serão cobrados. Está entendendo? O que tem o dom da palavra vai ser cobrado porque recebeu o dom e não ministrou a palavra para levar vidas a Cristo dentro da verdade. Recebeu o dom, enterrou. Recebeu o dom e usou para o seu interesse pessoal. Esses vão ser cobrados.
mas não é autoridade. O que há entre nós são pessoas com mais responsabilidade pelo dom que receberam, pelo compromisso no reino de Deus que receberam, a capacidade de ministrar, de ensinar, de instruir, de corrigir, de levar a direção da palavra de Deus. Mas maior, só um entre nós. Cristo é a autoridade espiritual, não é Paulo, Pedro, João, não é pastor, nem papa, nem padre, não é profeta, não é nenhum líder religioso. Mas o que é que eles ensinam dentro da religião? Está lá. Você quando entra dentro desses ambientes de igreja, você vai ver lá um lugar exclusivo dos autoridades, dos soberanos das igrejas. Você vai ver as cadeiras de rei, as cadeiras separadas, a cadeira de destaque do grande, do maioral no meio do povo dentro da igreja. Isso é paganismo. Jesus não ensinou isso. Jesus não sentava em lugar de destaque. Jesus não tinha cadeira de rei no meio do povo. Jesus não se fazia maioral entre o povo. Os apóstolos não criaram templo e igreja e colocaram púlpito para ele estar sentado e o povo embaixo. Os apóstolos não criaram esse princípio de reunião, como hoje o povo criou esse princípio de reunião dentro desse ambiente, subjugado às regras, normas da autoridade eclesiástica. Não existe isso no meio cristão. Isso é paganismo. Seja você que está na igreja evangélica, você que está na igreja católica, você que está na igreja de Mórmon, você que está em qualquer igreja, em qualquer centro religioso, você está vivendo e sendo instruído no paganismo, heresia de perdição, doutrina de demônio, porque Cristo não ensinou você viver para Ele, adorar a Ele, servir a Ele, e estar vivendo a tua vida de fé nele, por meio e nem dentro de nenhum ambiente chamado igreja, onde vocês devota, consagra, escraviza a vida de vocês no ativismo religioso. E ai de vocês se não estiver lá servindo. Ai de vocês se não estiver lá marcando presença. Vocês vão ser excluídos do meio das atividades. Porque para viver neste meio tem que estar ali ativo, escravizado no legalismo. Para poder você achar que é de Deus e ser aceito por eles, tem que estar subjugado à regra, à norma, a robotização que vocês vivem no sistema estabelecido pelos homens que se colocam como autoridade de Deus para a vida de vocês, levando vocês à maldição. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que entre nós não tem maior nem menor e que nós tenhamos cuidado para não vir ninguém querer governar com autoridade e domínio sobre nossa vida como se fosse de Deus. Cuidado. Nós temos que estar subjugados na autoridade, no domínio, na fidelidade, seguindo somente a Cristo, não é a nenhum líder religioso. Então esse princípio de igreja estabelecido no mundo que o povo vive é pagã, é anátema. Isso foi criado pelo sistema católico romano no século III, no final do século II para o século III, que foi criada a mentira de que a igreja, a instituição é a casa de Deus, onde o povo deixou de viver a vida em Cristo para viver uma vida na religião cristã. Para viver o cristianismo na religião cristã. O cristianismo se vive em Cristo, não é dentro de religião. Eu, para ser cristão, tenho que estar em Cristo, não é dentro de nenhuma religião. Mas o sistema católico romano formulou essa mentira na inspiração de Satanás, onde criou a ideia de que a Igreja Católica Romana, a instituição romana, era a Igreja de Deus. E o povo tinha que estar subjugado dentro do ambiente sob a autoridade dos líderes, que era o Papa, os padres, a quem o povo acreditava que era a autoridade de Deus para o povo, a quem o povo ia buscar a direção de Deus, onde o povo leva a adoração a Deus por intermédio desses homens. E é aí que entra a questão que desvia você do alvo da fé, do entendimento para a vida com Deus, corrompendo o seu entendimento. Aí o sistema católico romano criou a ideia de que a Igreja Católica era a religião de Cristo, a religião cristã, onde o povo tinha que viver a fé em Cristo, aonde? Aonde? Dentro da onde? Dentro dos princípios e valores da religião católica. Servindo, devoto e consagrado, escravizado, aonde? Nas atividades dentro dos centros católicos romanos. E isso passou a ser pregado por outras instituições que se levantaram. Homens que criaram outros ministérios, criaram seus impérios
igreja, ministério, denominações. E daí vem protestantismo, catolicismo, mormonismo, evangélicas. Todo esse sistema religioso com suas igrejas é ramificação dessa mentira que foi formulada e principiada pela Igreja Católica Romana no final do século II para o século III. Usando o texto de Mateus 16, 18, que Jesus não está falando de igreja denominação. Jesus não está falando de instituição religiosa. Jesus não está falando aqui de nenhuma denominação. A igreja que Jesus disse que iria edificar sobre a rocha são pessoas que têm o conhecimento de Cristo. E nesse conhecimento de Cristo estão edificados, que é a rocha, Cristo. Essa é a igreja de Deus. Pessoas que estão nos quatro cantos deste mundo, selado pelo Espírito Santo. A igreja de Deus não é visível. A igreja de Deus não é uma instituição. A igreja de Deus é pessoas. É um corpo místico que está em todos os lugares da terra. Se congregam 1, 2, 3, ali, aqui, acolá. Ali está os membros que formam a igreja de Deus. Não é dentro de uma instituição. Não é uma instituição que é a igreja de Deus. Não é viver para Deus, escravizado, centralizado no ambiente instituição. Olha o que fizeram. Olha a mentira do diabo. Centralizou Deus dentro de uma instituição, dentro de um ambiente, para que o povo viva para Ele, adore a Ele, sirva a Ele, receba a bênção dele, aonde? Dentro da instituição do ambiente, que criaram com a mentira de que é casa de Deus, igreja, lugar sagrado. Olha o que o diabo fez. Colocou Deus subjugado aos homens das instituições, denominando-se o lugar, a verdade de Deus, as instituições com suas regras, com suas doutrinas. Ali é o ensino de Deus, você tem que estar ali para receber. Colocaram Deus subjugado dentro de um ambiente, restrito no ambiente, subjugado à autoridade do homem. Porque para Deus operar na sua vida, você tem que ir para a igreja, para o pastor orar, para ir para a campanha, para ir para o culto, fazer o pacto, fazer o voto, pedir a intercessão do mediador, que é o homem, a autoridade de Deus para a sua vida que você colocou, o guia espiritual de Deus. Olha como o diabo tirou o povo da verdade, do conhecimento, da direção de Deus. Centralizou o entendimento do povo na mentira de igreja, nos homens que são os líderes da igreja, nos rituais das igrejas, no serviço, na atividade de igreja. Aonde o povo entende agora que está vivendo para Deus. Aonde? Como? Porque está um ativismo, vivendo o ativismo religioso, os compromissos religiosos, a formalidade religiosa. São membros, propriedade, produto do sistema religioso. Porque entende que ali são de Deus. E os pastores chegam a dizer: se não estiver na igreja, não tem comunhão com Deus. Se não for batizado, não é salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Não tem comunhão com a igreja se não estiver dentro dos cerimoniais, dos cultos das igrejas. Não terá bênção nem vitória de Deus se não estiver nas igrejas. Se sair da igreja, está desviado de Deus. Olha como eles centralizam tudo no entendimento do povo para a igreja. E com isso, seu entendimento está desviado de Cristo. Sua vida de confiança em Deus não está em Cristo. Está nas igrejas, está nos rituais, está nos cultos, está nos trabalhos, está no ativismo, está nos objetos, está nos cerimoniais, está nas suas atividades. Está entendendo como isso é anátema, isso é pagão? Então esse princípio de igreja que hoje se vive, dentro desse critério de norma, de regra, de princípios e valores que hoje o povo vive, no sistema religioso igreja, é anátema. Tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não ensina nada disso, irmão. Enquanto Jesus diz que o lugar de adoração não é em monte e nem em templo. Porque quando a mulher samaritana foi até Jesus, ela foi com essa dúvida. Porque ela estava sendo ensinada que tinha que adorar a Deus, que tinha que servir a Deus no monte. Não, era no templo. Como hoje o povo é ensinado. Mas Jesus nos ensina a verdade que precisamos conhecer para ser liberto da mentira de monte, de templo, de culto, disso, daquilo, outro. Jesus vai dizer: mulher, nem no monte nem no templo se adora a Deus. Porque Deus não está restrito a um lugar, a um espaço geográfico, a uma vida numa cerimônia dentro de princípios e valores criados
pelos homens. Deus não está subjugado a isso, irmão. Deus não está subjugado a um ritual para Ele operar na tua vida. Não é isso que Deus pede. Então tudo que hoje você aprende e vive nas igrejas é maldição na tua vida. Mas pelo fato de você estar vivendo a satisfação, estar tendo a conveniência, estar tendo uma vida material neste mundo aqui tranquila, e a satisfação das sociais, das reuniões, dos eventos, da formalidade religiosa, isso é bom para os homens, mas não é bom para o homem com Deus. Porque isso é mal, é maldito, é anátema, que faz você se afastar de Deus, nesse entendimento de vida com Deus, por onde você está sendo dirigido e conduzido no princípio de igreja. Não, mas a palavra de Deus diz que não podemos deixar de ir para a igreja. Mentirosos. Esses líderes religiosos dessas igrejas que pregam isso, seja ele da igreja católica, da igreja evangélica, da igreja de Mormon, da igreja de Testemunho de Jeová, do centro espírita, dos budistas, dos islã, de qualquer religião, é mentiroso, são filhos do diabo, mensageiros de Satanás, obreiros de Satanás, que se denominam para o povo como obreiro de Deus, que diz para o povo que é autoridade de Deus, que é homem de Deus, são filhos de Satanás, irmão. Porque estão fazendo vocês se perder de Deus e levando vocês à mentira do diabo. Porque um homem que cria um ambiente e começa a criar o ritual, o misticismo, para o povo viver ali como se fosse para Deus, ele não tem compromisso com Deus. É o diabo usando ele. Um homem que diz que é de Deus, que leva você a se estar subjugado, aprisionado, escravizado dentro de ritual, dentro de meta, de compromisso, de atividade dentro de igreja, é um instrumento de Satanás, não é homem de Deus. Um homem que diz que é de Deus, que escraviza você na mentira do dízimo, na mentira de casa de Deus, se você não estiver lá, está desviado de Deus, na mentira de cerimonial, tem que ser batizado, tem que tomar ceia, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso. Um homem que prega isso, ele é mensageiro de Satanás e não obreiro de Cristo. Porque nem Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum dos apóstolos pregaram nada disso que esses homens pregam e escravizam o povo a viver dentro de regra, de norma, de princípios e valores que não é o evangelho. Como se fosse para Deus. Então, que você dê ouvido à verdade. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para semear a verdade. Lançar semente. Pregar a verdade. Levar a luz. Quem vai te convencer não sou eu. O meu compromisso é só pregar. Quem vai te convencer é o Espírito Santo, que vai trabalhar no teu interior para tu contemplar que isso é a verdade. Mas o Espírito Santo, ele não vai te converter. Ele vai te convencer. Cuidado, há uma diferença, tá? O Espírito Santo convence e não converte. Quem tem que se converter é o homem. Pela a ação do Espírito Santo na humanidade, levando a humanidade a entender a realidade do juízo, do pecado e da justiça de Deus. Porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus não disse que é ele quem converte. Quem tem que se converter é o homem. Arrependei-vos e convertei-vos. É o compromisso de quem ouve. O meu compromisso é pregar, o Espírito Santo convence e quem ouve se arrepende e se converta enquanto é tempo. Porque isso é compromisso do homem que ouve. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Essa é a verdade. Então eu, o irmão Wellington Ramos, sempre ministrando a verdade que liberta. Sendo ignorado por muitos, porque estão em defesa de princípios e valores de suas religiões. E ficam me denominando como herético, como do diabo. Chegou uma pessoa para mim e disse: irmão, o senhor está sendo instrumento do diabo, tirando o povo das igrejas. Deixando o povo de servir, tirando o povo da direção de Deus, das igrejas. Eu disse: meu amigo, esse povo está perdido se acha que a direção de Deus é as igrejas. Esse povo está perdido que acha que estão em Deus dentro da igreja. Esse povo está perdido com o seu entendimento de vida com Deus por meio de igreja. Eu estou fazendo aquilo que Deus manda para tirar esse povo da mentira e trazer o povo para Deus verdadeiramente pelo conhecimento de Cristo. O diabo está trazendo um entendimento errado para você. Está fazendo você deixar de ouvir a verdade que eu estou pregando. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Examine o que eu estou falando dentro
do contexto daquilo que Jesus ensinou, se tudo que eu estou falando aqui não confere com o que o Evangelho ensina, aonde é que você me mostra algum dos apóstolos ou o próprio Jesus ensinando algum desses princípios que você vive dentro da igreja? Não, tem que ir para a igreja. O lugar de servir a Deus é a igreja. Tem que viver na regra da igreja. Tem que se santificar para Deus nos trabalhos da igreja. Tem que ir para o culto de jejum. Tem que ir para o culto de consagração. Tem que ir para o culto da libertação. Quem disse isso? Isso é anátema, isso é paganismo. Isso é misticismo. Vocês estão vivendo uma fé mística. E a fé em Deus não é dentro de misticismo. A fé em Deus é dentro do conhecimento da verdade. Não é dentro de ritual místico de religião, praticando isso, aquilo ou aquilo outro. Então o meu trabalho é esse: examine as Escrituras para conhecer a verdade. As Escrituras revelando Cristo. Vocês precisam conhecer e aprender de Cristo, porque toda a Escritura testifica dele. Não é desses lugares, desses ambientes, dessas práticas, dessas formalidades que vocês vivem, guardam e devotam a vida de vocês. É em Cristo que devemos estar firmados, consagrados e devotando a nossa vida, com o conhecimento dele para viver o que ele ensinou. Não viver o que os homens ensinam, determina e prega, para vocês estar escravizados, alienados, que não têm liberdade de pensar, impedidos de usar o senso crítico, robotizados pelos homens dentro das igrejas, dentro do sistema religioso, um produto do sistema religioso. Seja liberto, conheça a verdade, que é Cristo, para você se tornar membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Aí você vai estar com a tua alma segura, verdadeiramente, para a salvação. Quando tu for batizado pelo Espírito Santo, não pelo batismo dos homens dentro da igreja, mas quando tu for batizado pelo Espírito Santo, e isso só vai acontecer quando você ouvir o Evangelho e crer naquele que o Evangelho mostra, em Jesus, aí você será batizado, como está revelado na palavra. João 7, 37 ao 39. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Isso fala do Espírito Santo, que receberá todo aquele que crê em Jesus. Esse é o batismo com o Espírito Santo, que Jesus batiza quando a gente crê nele. Não é esse batismo dos homens para você achar que está garantido para Deus, que é membro do corpo de Cristo de Deus, faz parte da igreja de Deus, por esse ritual religioso, feito pelo homem, que não tem nada a ver com Deus, dentro da mentira que você está vivendo, separado de Deus. Conheça a verdade e seja liberto, irmão. Eu termino agradecendo a Deus por esse trabalho de instrução. No último dia do ano de 2025, dia 31 de dezembro, estou aqui agora, ministrando para você essa informação maravilhosa, esse ensino de edificação, esclarecendo, corrigindo, instruindo, orientando você, para que você conheça a verdade e seja liberto. Que Deus assim abençoe. E que você coloque um propósito no seu coração. Que este ano agora, a partir de agora, você se dedique, seja prudente, não a estar com a tua vida centralizada, vivendo o ativismo e o legalismo religioso dentro da igreja. Mas que você coloque um propósito na sua vida, seja prudente. Vá buscar o conhecimento de Cristo na palavra. Passe a buscar o conhecimento de Cristo, lendo os 4 evangelhos e as cartas apostólicas. Para você ter o conhecimento da verdade e o Espírito Santo te convencer dessa verdade. Porque é isso que tem que acontecer para você chegar a Deus. Conhecer a verdade, ser convencido pelo Espírito Santo e crer para receber a libertação. O dom gratuito de Deus e a garantia da salvação, que é o selo do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos insere no corpo de Cristo, povo de Deus, para a promessa que há de vir brevemente. Bem-aventurados que estão em Cristo perseverando. Porque salvação não é para ninguém que está dentro de igreja. Salvação é para aqueles que estão em Cristo e estão perseverando na fé até o fim, sendo prudente, cuidando da vida dele na doutrina de Cristo, não da vida dele em trabalho e obrigação de igreja. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. Essa foi a instrução que Paulo deu a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Que Deus assim continue abençoando meus amados irmãos, amigos, que sempre estão ouvindo e escutando as ministrações da palavra de Deus, pregada por esse que vos fala, o irmão Wellington Ramos,
compromisso com o reino de Deus, chamado e vocacionado para o ministério da palavra, pregando a verdade que liberta. Esse é o meu compromisso no reino de Deus. Ministrar a palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, amém? Mas a palavra tem que ser pregada. Com a graça de Deus.